E aí, família? Aqui é o Alex, mais conhecido como Psicólogo FA, trazendo para vocês mais um vídeo de análise tática, dessa vez do ataque do Philadelphia Eagles contra a defesa do San Francisco 49ers, certo? Eu queria falar primeiro, só teremos esse vídeo essa semana porque a parte da defesa dos Eagles, né, contra o ataque dos Niners, eu escrevi uma thread lá pro Twitter, então vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram ler, mas eu tava a fim de escrever, né, lá é minha rede principal, querendo ou não, né, o YouTube aqui eu faço porque acho que dá pra complementar o que eu já faço lá no Twitter, e aí fiz uma thread sobre o Jordan Love também, se vocês quiserem ver, tá lá no meu perfil, e então quis escrever sobre os Eagles essa semana, mas não queria deixar de postar aqui pra vocês o ataque, então estou gravando esse vídeo, certo? Mas a outra parte vai estar lá, ficamos aqui só a comunidade essa semana, semana que vem eu vou ver o que eu vou fazer, certo? Mas só para deixar isso avisado, vamos logo pro vídeo que eu separei um monte de jogada aqui de um jogo complicado, certo? Esse aqui, cara, logo no primeiro snap, né, eu acho que esse jogo foi muito uma mistura do Brian Johnson, assim, cometendo alguns erros de não se comprometer com a corrida, né, eu acho que os Eagles correm muito em shotgun porque você tem a mobilidade do seu quarterback, certo? É uma formação, né, mais voltada para o passe, mas quando você não tem é, a corrida, né, do Jalen Hurts por ele estar lesionado, você precisa mudar algumas coisas. E os Eagles não conseguiram correr bem nessa partida, né? Então não é uma questão dele se comprometer com o jogo terrestre, mas também de mudar um pouco a forma como esse time corre, né? E a outra parte que eu acho que foi a principal foi o Hurts não enxergando bem o campo, né? Então foi um jogo ruim do Jalen Hurts, né? E aqui tem vários snaps de várias pessoas abertas em que ele não passa a bola, ele fica segurando muito a bola dentro do pocket, né? Então estava bem protegido, mas não fez boas leituras nessa partida, né? Isso foi um jogo em específico, né? Então acontece, né? Acho que foi esse jogo aqui, né? Esse primeiro snap aqui, ó. Os Fornares vão estar com dois safeties aqui no fundo do campo, né, antes do snap, e ele vai ter uma rotação depois do snap para confundir o Jalen Hurts, certo? Então esse safety desce, mas o que acontece? Esse Tyrande então, opa, deixa eu trocar para caneta. Esse Tyrande aqui então, ele vai estar aberto aqui nessa rota, certo? Essa rota corner aqui, e o Jalen Hurts, ó, vai fazer o play action aqui. E aí, ó, ele chega no final do dropback dele, ele tá olhando para lá, certo? Então ele vê que esse Tyrande aqui ganhou, né? Eu acredito que ele não confie nesse Tyrande para continuar aqui aberto e lançar esse passe. Se fosse o Goddard, talvez ele o fizesse. Mas ele tem que confiar em quem tá em campo, né? Que olha pra você ver, ele tem a separação, ele tá batido aqui, ó, esse Tyrande. Então se ele lançar essa bola aqui, né, passe completo, né? Ele tá bem protegido aqui, não encontra, ó. E aí, né, vai tentar fazer esse passe aqui bem tarde aqui pro Swift e acaba incompleto. Então, o lance que o Jalen Hurts não enxerga bem o campo aqui, né? Eu trouxe esse aqui porque aí nós temos um conceito que a gente usa bastante, né? Esse é um conceito aqui que os Eagles adoram, que chama crash, né? Que você vai ter o wide receiver de dentro fazendo uma rota aqui corner e o receiver de fora fazendo uma rota slant. Né, os Eagles usam muito disso, principalmente por causa do camisa 11, né, do A.J. Brown, que é muito bom correndo esse tipo de rota, né? Até brinco que se tivéssemos um slant boy hoje na NFL, né, que não é mais o Michael Thomas, seria o A.J. Brown, né? Os Eagles gostam principalmente quando é o Goddard aqui, né, fazendo essa rota quebrada, mas ele tá lesionado, né? Então aqui tem o Julio Jones. Mas aí, aqui a gente consegue completar esse passe, né? Que é um conceito que os Eagles chamam bastante quando precisam, assim, de jardas. E aí, o A.J. Brown vai embora, né? Com jardas depois da recepção, né? Então, um conceito aí que eu queria trazer, porque a gente tem muito isso no playbook. Aqui outro lance que eu separei, em que o Jalen Hurts vai perder aqui uma leitura, certo? Então, você vai ter aqui o motion do Quez Watkins, né? Pra cá, e você vai ter um conceito em que o Quez Watkins vai correr uma rota go aqui para limpar esse jogador. E aqui o que que você tem? O Devonta Smith tá com inside leverage, certo? Com esse cara. Esse cara tem, tipo assim, ele consegue marcar melhor rotas que quebrem para dentro do campo, correto? O Devonta Smith vai fazer isso e isso. Então ele tá em vantagem. Ele vai conseguir acessar essa área aqui mais rápido do que esse cornerback consegue chegar lá, né? O linebacker, né? Enfim, acho que é o cornerback. E aí, ó, o Jalen Hurts chega aqui no topo, ó, e ele já abaixa os olhos dele, ó. Tá vendo? Ele tá bem, muito bem protegido aqui. E ao invés de só confiar e lançar esse passe aqui, ó, que não vai ter ninguém, porque o Quez Watkins está limpando aqui, certo? Esse cara, ele pode muito bem mandar essa bola aqui, ó. E aí, só vai querer sair do pocket, sendo que o Devonta Smith está livre, certo? Ele sai aqui do pocket, as rotas estão todas pro outro lado, não vai achar ninguém, né? Até tenta aqui um passe para o Brown, ele quase consegue, né? Ele é um playmaker, querendo ou não, mas ele não consegue fazer, né, a jogada dentro da estrutura. Aqui, por exemplo, ó, aqui já, a gente já tá na red zone. Os Eagles aqui usando uma bunch formation, né? Quando você tem três jogadores bem juntinhos, assim, a gente chama de bunch. E eu gosto desse chamado, mas o que que acontece? Você vai ter aqui, ó, um contra um,
certo? Do A.J. Brown contra o Ambry Thomas, se eu não me engano. E aí, cara, 1 contra 1, eu não consigo culpar o Jalen Hurts de mandar essa bola aqui, né? O melhor jogador dele. Mas olha aqui o que acontece aqui com essa bunch, né? Você vai ter o Devonta Smith aqui, ó, aberto aqui. A bola já tá indo ali pro 1 contra 1, mas aqui, ó, o Devonta Smith cria essa separação, ó, e vai estar aberto aqui no meio do campo, certo? Pro Jalen Hurts fazer esse passe. Mas eu não consigo culpá-lo de escolher 1 contra 1, e aí acaba não dando certo, né? Acho que a Red Zone pode melhorar em algum sentido, apesar de que a gente já resolveu esse problema, assim, de certa forma. Tava com muito isso no começo da temporada, né? Que chegava lá, era sempre field goal, field goal, field goal. E tinham 12 drives seguidos que a gente marcava o TD até esse jogo em que a gente não marcou em 2 deles. Né? Então eu acho que a gente ainda depende muito do talento para vencer ali nessa área, né? Porque o futebol americano é um pouco diferente, ele é tudo mais apertado. Mas acho que já estamos melhores e ainda pode ser melhor ainda, sabe? Aqui também, ó, esse snap aqui é um pouco complicado, porque o Jason Kelce faz um snap ruim, certo? Então, ele manda a bola aqui um pouco mais pra direita aqui do Hurts, ó, snap baixo, certo? Aqui pra fazer o play action, então a bola acaba caindo, o Swift ainda passa por cima, né? E aí o Jalen Hurts pega. O que acontece? Isso acelera um pouco o processo dele, né? Não tem como negar. Mas aí, ó, ele faz o drop back, tá aqui, ó, quando ele planta o pé aqui, ó, essa rota aqui tá completamente livre do Tyrann. O Dallas Goedert que faz muito essa rota sail, que a gente chama aqui, depois ela quebra aqui, o Seattle, né, mas é sail que os Eagles têm no playbook, quebrando essa rota, e ela vai estar livre, ó. Olha aqui o quanto o Albert Show tá livre aqui nessa rota, certo? E olha aqui o Jalen Hurts, muito bem protegido, né, agora que a pressão tá começando a chegar aqui, ó, ele já vai sair. Você olha aqui, tá até com a mão levantada, ó. Então, assim, esse snap em específico é um pouco mais difícil de culpá-lo, porque como o snap foi ruim, a bola cai no chão, você fica um pouco mais ansioso, certo? Não encontra um cara que foi aberto de forma esquemática, né? Então você tem um recebedor aberto nessa jogada que ele não acessa, vai ter que vir aqui e jogar a bola fora porque as rotas estão todas pro outro lado, certo? Então, mais uma vez aí que não tem nada a ver com o coordenador, certo? É um snap ruim, uma execução ruim, tanto do center quanto do Jalen Hurts em seguida, né? Aqui eu coloquei esse snap porque estamos em empty, né? Com 4 jogadores aqui do lado, uma coisa que os Eagles gostam de fazer. Vai fazer o motion aqui para ver se estão em zona ou em homem a homem e aparentam estar em zona com 6 jogadores aqui. Correto? E aí o que acontece? É um sinal de blitz, né? Então vem todo mundo, vem 6 na B, os Giants tem que soltar essa bola rápido. Aqui é uma terceira descida. Alguém vai estar passando, certo? Porque você tem 5 jogadores para bloquear e 6 na linha de scrimmage. Então o quarterback tem que saber que ele tá hot, né? A gente chama. Ele tem que soltar essa bola rápido porque ele sabe que alguém vai passar livre, né? Porque ele é o sexto cara, então ele é responsável por bater o sexto cara com o passe. E aí, ó, o Giants até demora um pouco para soltar essa bola, né? O defensor do Sonara está bem perto dele aqui, mas ele consegue soltar aqui mais uma vez um Devonta Smith, né? Que quebra essa rota aqui bem perto da primeira descida. Ele reconhece que ele tá quente assim e dá essa opção aí completa e converte a terceira descida, certo? Então, mostra que o Jalen Hurts tem essa habilidade, ele consegue fazer as coisas dentro do pocket, né? Aqui numa terceira descida em que ele tem a blitz, que era um super problema no passado. Esse ano ninguém tá falando de ser um problema contra a blitz, né? Então o Hurts e o Brian Johnson arrumaram respostas melhores do que o Shane Steichen tinha nesse ponto específico, certo? Aqui, por exemplo, ó, por que eu falo que o Jalen Hurts poderia ter lançado aquela bola na rota out, né, pro Devonta Smith? Não era um passe fácil, de fato. Mas aqui a gente vai ter a mesma coisa, ó. Você vai ter o A.J. Brown fazendo essa clear route e o Devonta Smith quebrando aqui, né? Esse aqui é um Ohio concept que a gente chama, né? Quando o recebedor de fora faz essa clear goal, né? E o recebedor de dentro quebra pro espaço que ele tá limpando. Então aqui, ó, o Jalen Hurts chega no fim do drop back aqui, ó, de 3 passos, e olha o quanto ele tá decisivo para lançar essa bola pro Devonta Smith, né? Então ele acabou de fazer o dropback, ele já tá lançando. Ele decidiu que ele vai lançar essa bola ali, porque ele sabe que essa bola vai estar aberta. Por causa do A.J. Brown aqui. Ele fez essa leitura pré-snap, que é o que ele poderia ter feito naquela vez. E aqui, faz o passe, ó. Justamente só onde o Devonta Smith pode pegar, certo? Bem perto aqui da sideline, né? Que é um passe difícil essa rota out, mas que ele tem habilidade de fazer. Por isso que a gente cobra que ele faça em outros momentos, certo? Você paga o Jalen Hurts justamente para isso. Que completa o passe, o Devonta Smith ainda consegue mais umas jardas depois da recepção, certo? Jogou muita bola, o Devonta Smith, vou mostrar aqui outros snaps ainda. Aqui, ó, o que a gente tem? Uma cover 0 aqui na red zone, então mais uma vez os 49ers vão mandar a blitz, certo? Então você tem aqui os 4, todo mundo desce, né, aqui, pra guardar esse meio do campo, e aqui os Eagles então tem marcação homem a homem numa double post aqui. Correto? Então vai todo mundo fazer rotas assim, aqui uma hit, né? Então esse aqui é basicamente o conceito. E o que eu gostaria? Sabendo que não tem ninguém, que o Jalen Hurts mandasse essa bola aqui, ó.
certo? Aqui, ó, ele chegou aqui no final, ele viu que todo mundo veio, né? Nem foi de fato uma blitz aqui, eles só desceram. Manda essa bola aqui pro Devonta Smith, porque ele não tem safety, ele tem a inside leverage, né? Ele tá mais pra dentro do que o cornerback. Então, se você lançar essa bola aqui, aonde ele consegue correr pra pegar, você tem uma oportunidade, né? Eu esperaria que o Devonta Smith estivesse mais aberto em marcação meia homem, sem dúvidas. Esperaria que o AJ Brown estivesse mais aberto aqui, eu acho que deram uma segurada no AJ. Sim, mas o Jalen Hurts pode fazer essa jogada aqui dentro da estrutura, né? E jogar essa bola aqui. É uma bola que talvez não seja completa? Sim, né? Pode ser muito bem que o corner faça uma boa jogada, que o Devonta Smith não chegue lá, mas o Jalen Hurts tem a oportunidade de mandar essa bola aqui sim, né? E aí, sai do pocket, olha que quanto ele tá bem protegido. Manda alguém fazer um improviso, né? O AJ Brown aqui também, acho que nesse caso específico foi segurado, o Devonta tá indo pra lá, e aí o Jalen Hurts acaba escorregando aqui, sofrendo sec, né? Isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum, né? Que ele até teria uma janela, né? Enfim, não sei como seria isso, mas isso aqui não pode acontecer. Né? Então ele poderia ter feito a jogada dentro da estrutura, por mais que não fosse garantido que fosse acontecer alguma coisa. Acaba sendo um sec aí, né? Que custou bastante aqui dentro da red zone. Aqui, né? Acho que já voltando pro segundo tempo, se eu não me engano. Mentira, acho que sei lá como é que eu cortei isso aqui. Eu sei que tá tudo em ordem cronológica. Acho que é no segundo quarto, não é no segundo tempo. A gente tá em under center, né? O que é under center? Quando o quarterback pega o snap aqui direto do center. Então, os Eagles não tem muitos snaps under center. E principalmente correm com a bola under center, né? Então você não engana muito aqui quando você faz esse tipo de snap, porque os Eagles não constroem o jogo a partir disso. A gente usa muito shotgun, né? A gente viu que não estava conseguindo correr e foi um pouco para under center, mas eu não acho que essa é a resposta, porque a gente não tem conceitos construídos ao redor disso, né? Eu gostaria mais de uma formação pistol, por exemplo. Você tem a shotgun, que é quando o quarterback recebe o snap aqui, né, do lado do running back, e você tem a pistol, que é entre a under center e a shotgun, né? Que aí fica mais difícil da defesa saber se o running back vai correr pra cá ou pra cá. Essa é a vantagem da pistol, né? Você não dita qual lado do running back vai correr, você tem essa ameaça dupla o tempo todo. E se o Hurts não vai correr com a bola, acho que é uma forma, assim, né, de conseguir maximizar esse jogo terrestre. Mas aqui, vamos fazer o snap, né? Devonta Smith em motion, manda a bola, e aqui, ó, você vai ter esse bloqueio, certo? Esse bloqueio, esse bloqueio, esse cara aqui passou, e esse bloqueio. Então, quem que vai pegar aqui o DeAndre Swift? Você ou o safety, certo? Um desses dois caras. Olha aqui, essa jogada aqui é uma chamada perfeita, né? Então deu certo, querendo ou não. Mas o que que acontece? Olha aqui o Jason Kelce pra bloquear esse cara aqui, ó. Ele deixa o cara passar, certo? O Malato também não ganha o bloqueio assim, mas talvez o Swift aqui conseguisse ganhar na velocidade, porque esse cara vence e esse cara vence o bloqueio, mas o Jason Kelce não vence. Então é uma execução ruim do Jason Kelce. Acontece, né? Nesse snap ele não conseguiu fazer o bloqueio. E aí chega um cara aqui no DeAndre Swift, né? Que também, né, acaba conseguindo aí chegar nele porque o outro chega. Então o Jason Kelce perde o bloqueio numa jogada que poderia muito bem ser bem explosiva aqui pelo chão. Correto? Então uma execução ruim não tem a ver com a chamada, né? Então, é só correr com a bola. Sim, mas quando o Eagles correu com a bola, não foi bem executado, né? Então, acho que a gente também correu muito em primeiras descidas, né? O que é um problema, tipo assim, aí sim, das chamadas. Mas a execução também tem que entrar em conta, né? E aqui não foi uma boa execução, né, nesse jogo terrestre. Aqui, ó, uma terceira descida longa do Jalen Hurts, em que eu gostaria, que é mais difícil de fato, né? Mas ele é o segundo quarterback em EPA, né? Que é uma métrica que mede a eficiência em descidas óbvias de passe. Então é como se tá, tipo assim, naquela terceira descida para 6, 7, 8 jardas, que fica óbvio para a defesa que você vai passar a bola, e mesmo assim você consegue ser eficiente, né? Mas nesse snap aqui, ó, olha lá, ele tá bem protegido aqui, e o AJ Brown vai estar aqui, ó, nesse meio aqui, ó, perto da linha de primeira descida, ó, deixa eu fazer a linha aqui, né? Então ele vai conseguir passar aqui, ó. O Jalen Hurts, em vez de escalar o pocket, né, e lançar essa bola, ele vai só aí, correr aí, né, numa terceira para 11, ganhar algumas jardas no scramble e não consegue converter, né? Então ele que tem ido muito bem nisso nessa temporada, não foi nesse snap, não foi nesse jogo, e aí, né, acaba matando um drive aí, é um passe mais difícil sem dúvidas, mas que poderia, né, ser convertido. Aqui uma coisa que muita gente reclamou, né, que a gente tem um conceito aqui só com duas rotas, né, se eu não me engano. Opa, eu tô na linha aqui, que era a caneta. Você tem aqui uma over route e aqui uma comeback, né. Então você só vai ter duas rotas nesse conceito e o resto tá todo mundo protegendo aqui, né. Então eu acho muito pouco você colocar duas rotas. Gostaria que o running back viesse pra cá então fazer um check down, o tight end também fizesse aqui, sabe. Eu acho que duas rotas sempre fica pouco, né. E os Fornais mandam só 4 jogadores ainda, ó.
Tá vendo? Então ainda tem uma pressão aqui, né? Mesmo com esse tanto de gente protegendo, mas de certa forma consegue se recuperar. Gostaria que o Jalen Hurts tivesse uma terceira opção, né? Mas aqui, ó, ele chegou aqui no drop back, não tem como lançar essa bola aqui no meio. Vocês concordam comigo? Tem 4 jogadores dos 49ers para uma rota dos Eagles aqui, né? Esse passe aqui não tem como ele fazer. Mas o que que então esses 4 jogadores para uma rota geram? Você tem 1 contra 1 do Devonta Smith. Então, sabendo que não dá pra mandar essa bola aqui, ó, e aqui, ó, a proteção recupera, ó. Ele tem esse pocket. Cara, progride pra segunda leitura aqui, ó, e tenta lançar essa bola aqui, né? Então ele tem essa chance aqui, olha o Devonta Smith, ele não tá completamente aberto, mas essa é a segunda leitura, já que aqui, ó, você não tem chance alguma. Ficar segurando a bola não adianta, cara. Você tem 2 pessoas só correndo na rota, né? Então você tem que fazer aqui, ó, a primeira não deu, ele ainda tá olhando pra cá, cara, progride pra segunda. E ele não faz isso, né? E aí ele vai precisar aqui correr e ainda aceita um sec aqui ridículo, que era só jogar a bola fora se não tem nenhuma das 2 rotas abertas, não tem o que fazer. Aceita esse sec aqui horrível, então um snap muito ruim do Jalen Hurts. Eu não gosto desse desenho, certo? De ter apenas 2 rotas, que é uma coisa de quem? Do Nick Sirianni. O Nick Sirianni desenha principalmente as jogadas, né? Então um vacilo dele aqui, né, também. Aqui eu separei esse snap aqui só porque é uma terceira pra 14, 19, sei lá quantas jardas, que a gente chama uma screen pro Devonta Smith, ó, vou deixar isso rolar, e o Devonta Smith consegue converter, cara. Foi jogo absurdo do Devonta Smith, né? Tava querendo colocar o time nas costas aí, com os nares dando mais atenção pra AJ Brown, né? Consegue converter aqui, ó, comemora bastante, inclusive, ó. Sou muito fã. Inclusive aqui, ó, mais uma rota em que os Sonares vão estar aqui, ó, em cobertura quarters, se eu não me engano, né? Então você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, certo? E aí, quais rotas você tem aqui por parte dos Eagles, né, para combater essa cover 4? Você tem uma rota aqui do Devonta Smith, cara, que é perfeita, ó. Ele vem aqui fingindo que vai correr, né, essa rota aqui pra cá, mas ele quebra ela aqui, ó, pra fazer essa comeback. É perfeito porque é no blind spot, né, no ponto cego desse cornerback que tá marcando essa zona aqui, porque se o Devonta Smith correr, ele é o responsável. Então quando você quebra aqui, olha onde o Devonta Smith quebra, ele tá nas costas do cornerback, ele não tá vendo. O Jalen Hurts, ó, tá olhando pra cá, ele lança a bola pra onde? No check down, sendo que o Devonta Smith, ó, tá aberto aqui, cara, depois da primeira descida, né? Então aqui, beleza, você vai ter o check down aqui, vai ganhar algumas jardas, mas olha a separação aqui no caso, ó, fazer assim, que o Devonta Smith gerou aqui, certo? Pra ter a primeira descida. E ele já lançou aqui, sendo que ele não tava, né? Vou colocar aqui de novo, pressionado nesse snap, né? Então uma decisão que eu entendo, beleza, jogar no check down e tal, mas não gosto de ele ter acelerado o processo dele dessa forma. Ele tava olhando pro meio, o Devonta Smith seria a segunda e o game é a terceira leitura, né? Enfim. Aqui também, ó. Você vai ter aqui desse lado, né, outro conceito aqui que a gente usa bastante, né, que é o Smash Concept, que aí o Jalen Hurts, ó, sinaliza alguma coisa aqui na linha, e que você tem essa Hitch Route, e aqui você vai ter uma Corner Route, né. O Jalen Hurts tá olhando pra cá, cara, isso aqui que me pega, né, e depois ele progride, mas o que acontece? Esse safety aqui, ó, o Jair Brown, né, que era de Penn State, tá lá nos 49ers agora que o Hufanga machucou, ele cai um pouco mais do que ele deveria aqui nessa cobertura. O Jalen Hurts tá aqui, ó, extremamente bem protegido. E aqui, ele vai passar direto aqui, certo? Então você vai ter uma oportunidade aqui de lançar essa bola. Até o próprio de Brown aqui, ó, tem separação nessa hit, né? Querendo ou não. Aqui você vai ter o check down também, ó, pro Kenny Gainwell. Então você tem 3 opções aqui, né, que o Jalen Hurts poderia usar, ó. Tá aqui muito bem protegido, cara. Ele não foi mal protegido nesse jogo. E aqui, ó, principalmente, olha o espaço que você tem aqui. Aqui da hit, aqui o check down. O Jalen Hurts lança essa bola aqui no Quez Watkins, que tá com marcação dupla, né? O Quez ainda quase consegue pegar essa bola, mas aqui acho que é o Embry Thomas, se eu não me engano, consegue aí tirar nessa bola da mão do Quez. Então, mais uma decisão que eu não gosto do Jalen Hurts, sabe? Então foi um jogo muito ruim, né? Aqui também é a mesma coisa, ó. Jalen Hurts agora em empty, né? Manda o running back aqui no backfield, você tem um indicador de zona. E aí, ó, o que você tem aqui? O Devonta Smith quebrando aqui no meio, ó. O Jalen Hurts tá olhando aqui pro meio do campo, né? O Devonta Smith ainda... Opa, errei, né? Foi mal. Volta. O Jalen Hurts olhando pra cá, ó. Tá aberto. E aí, ele não vai lançar a bola. Já sai do pocket pra correr. O Ed Brown ainda consegue, né? Fazer essa comeback aqui, ó. Daí o Jalen Hurts, cara, ele é um playmaker. Vai ter jogada que ele vai conseguir resolver. Ó, então o Ed Brown aqui não consegue nesse caso, né? Mas calma aí que tem uma que consegue, que eu confundi. Enfim. Depois eu acho ela aqui, não sei se eu cortei. Mas tem uma que ele consegue achar, certo? Acho que é essa aqui, ó. A mesma coisa, ó. Você vai mandar o running back aqui, volta. Calma aí que agora eu me confundi aqui com os nomes das jogadas, ó. Então o Jalen Hurts vai abrir pro lado aqui direito, ó. E você vai ter aqui
essa rota agora sim, ó, pra lançar, certo? Aqui no meio da zona. Ele ignora, né, que essa rota aqui vai estar aberta, você tem o leverage, né, esse cara tem o leverage pra dentro, você vai lançar essa rota aqui, pra fora, quer dizer, você vai lançar essa rota aqui pra dentro. Ele não lança essa bola, ó, que ele pode muito bem lançar aqui. Beleza, né, então ele vai sair aqui do pocket aqui, agora sim, o AJ Brown, ó, tem aqui, isso aqui aberto. Por que ele não faz esse lançamento do pocket daqui pra cá, né? É um passe difícil, sem dúvidas, principalmente pra ele ter aberto, né, começar a progressão pro lado direito, então fazer a volta, né, pro lado esquerdo e lançar uma bola fora dos números é bem difícil, mas se você paga 50 milhões por ano pro seu quarterback, você espera que ele faça esse tipo de passe, né? Então ele não faz esse passe aqui do lado contrário, o AJ Brown tá aberto, ele improvisa, o AJ Brown finge, consegue achar isso aqui, né? Agora sim, acertei a jogada. Mas que é uma coisa que eu gostaria de ver o Jalen Hurts fazendo dentro da estrutura, né? Ele é um playmaker, tem jogada que, como vocês podem ver, ele não consegue, tem jogada que ele consegue. Mas para sobreviver, você tem que fazer jogadas dentro da estrutura, né? E aí você tem alguns problemas, né, com o Brian Johnson na estrutura, nas chamadas, né, do Sirianni também, que eu acho que a gente não dá créditos positivos pro Sirianni pelo time ser tão bom, mas na hora de reclamar do ataque é sempre o play caller, né? Não é quem desenha a jogada, sendo que tem coisas que é na conta do Sirianni também, né? O ataque dele, querendo ou não, ele é um técnico ofensivo. Então, é isso. E aqui o Jalen Hurts, cara, já provou que consegue ganhar dentro do pocket, né? Não sou eu dizendo que ele não consegue, e sim que ele não fez isso neste jogo. Ele teve um jogo ruim, né? Acho que ele tem regredido um pouco nisso nessa temporada. Não é nem nessa temporada, mas nos últimos jogos ele tem abaixado a cabeça mais rápido, né? Tem uns hábitos aí de 2021 nessas últimas semanas, sabe? Por mais que ele esteja ganhando muito de terceiras descidas longas, né? Sendo bem eficiente, o que é um bom sinal, acho que ele tá se desesperando assim um pouco no pocket, sabe? Aqui então mais uma aqui do GOAT. Esse aqui é o melhor wide receiver da história, cara, não tem jeito. Olha essa rota aqui que ele corre. Blind spot, certo? Então você tá aqui no ponto cego, o Jalen Hurts aqui, ó, protegido, vai fazer o passe. Então, cara, ele mostra que ele consegue fazer isso. Esse que é meu ponto. Então, por que ele não fez no snap passado e nesse ele consegue fazer? Né? Aquela coisa, ele não vai acertar todo o snap, mostra que ele aprende, assim, com o erro dele, mas, né, nesse jogo que é um jogo que você não pode ter tanto erro, cara, e acho que teve. Cara, olha a separação que o Devonta Smith cria, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui é ridículo, cara. Ele tá 6, 7 jardas de distância do corner aí, ó. Faz a recepção aqui, ó. Então, sabe, o Jalen Hurts pode muito bem fazer isso aqui, ó. Mais uma vez, o Eagles começou a spamar esse tipo de rota aqui, que o Devonta Smith tava simplesmente matando esse cornerback, cara. Não tinha nenhuma resposta. Nem de Brown do outro lado também ganhou várias vezes aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Olha essa separação aqui. Você vai marcar no fundo, beleza, eu vou quebrar a rota. Mais uma vez, ó. Mandando a bola assim, né, pro lado de fora dos números contra o movimento dele aqui, quando ele tá bem protegido. Então ele mostra que ele consegue fazer esse tipo de coisa. Mais uma vez aqui, sabe? Então, gostaria que ele tivesse feito isso mais no começo do jogo para ter dado mais chances dos Eagles, né? Porque depois ficou muito complexo. E aqui, o último snap que eu separei, né? Depois disso o jogo saiu um pouco fora de mão, nem terminei de assistir, tipo assim, principalmente o último quarto, mas quis separar até aqui, né, com várias jogadas. Aqui a gente tá em empty também, né, na red zone, ou seja, só o quarterback aqui no backfield, correto? E a gente vai rodar aquele mesmo conceito de sempre, ó, crash, certo? Então você tem uma corner e uma slant, né, então beleza, esse conceito funciona muito bem, ele vai funcionar aqui, o Eagles usa muito ele, mas você não pode ser tão previsível, né? Tem, acho que no snap, acho que é no drive seguinte, sei lá, que os funcionários estão esperando esse conceito, porque o Eagles usa muito ele, então você tem que fazer coisas diferentes em cima disso, sabe? Eu ainda acho que falta um pouco de criatividade quando a gente chega nessa área do campo, usar mais motion, né? Esse problema do motion também, o Eagles é o time que menos usa motion na NFL, sim, fato, gostaria que usasse um pouco mais, mas isso é só uma filosofia diferente. Né? Era assim ano passado. O Eagles foi o time que menos usou motion em 2022, teve um dos melhores ataques da NFL, ninguém tava reclamando. Né? Então é só a filosofia do Nick Sirianni. Né? E do Nick Sirianni, isso não tem nada a ver com quem chama as jogadas que são desenhadas pelo Nick Sirianni. Certo? Aqui é uma coisa que o Jalen Hurts também gosta, né? Creio eu, né? Senão a gente poderia usar mais. Então não tem nada a ver, sabe, com quem tá chamando as jogadas, e sim com quem as desenha. Né? Mas aqui, ó, os Sonares também, mais uma vez, ó, com esses 6 jogadores aqui no box. Né? Nossa, esse círculo aqui ficou ruim. Pera aí. Deixa eu puxar ele daqui. Não vai. Daqui, será que ele vai? Enfim, vocês entenderam. Esses 6 jogadores aqui, correto? Ó, e vão, aqui, ó, ameaçar essa blitz aqui logo na hora do snap, ó, e vão mandar. E aqui você tem, então, né, uma boa resposta aqui pra blitz. Mas também gosto dessa rota aqui do Devonta Smith.
né? Então, uma coisa que a gente fala quando a gente tá hot, né? Quando o quarterback tá hot, ele sabe que alguém, né? Ele vai estar responsável por alguém porque alguém vai passar livre. Beleza, você mandar essa bola aqui no AJ Brown, certo? Você vai mandar aqui numa área que ele tá quebrando que não tem ninguém, mas em tese você gostaria de mandar da onde a pressão tá vindo. Então, se você sabe que a linha, né, tá fazendo um slide pra cá, alguém que tá vindo do outro lado, que tem menos jogadores, vai passar. Correto? Então você gostaria de lançar atrás de onde está vindo a pressão, porque você está vendo a pressão. É mais fácil de fazer esse passe. Então essa rota aqui do Devonta Smith, né, pra cá, enfim. Eu acho que o Giants deveria lançar essa bola aqui, mas ele toma a decisão de lançar numa rota curta, aonde não vai ter ninguém, que tá quebrando pra onde também não vai ter ninguém, porque a galera que veio pra cá também tá vindo na pressão. Então, não é uma decisão errada. Eu só acho que ele poderia lançar no Devonta Smith aqui, que seria mais fácil pra ele. Mas tá tudo bem se ele consegue executar isso aqui, né? Olha aqui. Chegou no final do back, ele já tá lançando a bola porque ele sabe que ele tá hot, beleza, sabe? Meu ponto é aqui, olha o Devonta Smith aqui, ó. Tem esse espaço todo aqui pra correr, certo? Enquanto o Ed Brown tá aqui, ó, parado. Era uma terceira descida longa, então gostaria de dar espaço aqui, ó. Olha aqui, ó, onde tá a linha, certo? E olha onde ele manda a bola, né? Acho que aqui talvez o Devonta Smith tivesse mais chance, mas camisa 11 é diferenciado, né? Então, ele vai lá e consegue a jardas que a gente precisa, né? Converte aí uma terceira descida, a gente só faz o push, né? E converte aí em 7 pontos nessa red zone. Enfim, é isso, família. Acho que expressei, né, um pouco dos meus pensamentos, tanto no começo, mas aqui acho que foi um jogo ruim do Jalen Hurts, né? Acho que a gente pode criticá-lo, né? Acho que foi mais na conta dele esse. Tinha muitas opções dele fazer passes aí de gente que estava aberta e ele não enxergou bem o campo neste jogo. Acho que o Dallas Goedert faz falta em questão de confiança pra ele. Acho que quando o Devonta Smith foi de Brown é mais fácil dele confiar, mas ele precisa confiar em quem tá em campo, né? É difícil falar daqui, certo? Do que pedir para que ele execute isso lá, mas tinha jogadores abertos em que ele não se aproveitou, né? Então, não acho que necessariamente nesse ponto do jogo aéreo foi das chamadas. Acho que as chamadas, meu problema é mais no jogo terrestre e a execução também. Acho que o futebol americano é um jogo complexo, é muito fácil falar. Brian Johnson é ruim, sendo que, tipo, tem toda uma complexidade aí do Hurts, do Sirianni, né, da linha ofensiva no jogo terrestre, né, dos bloqueios. Então, acho que é dividido, né? Acho que o Brian Johnson tem sim sua parcela, mas acho que todo mundo teve um pouco nesse jogo. E aí acho que a defesa também, né? Você deu um monte de touchdown aí, ficou difícil do ataque se recuperar dos erros que já cometeu por si. Né, então agora a gente tem um jogo bem difícil contra Dallas em Dallas, né, é sempre difícil jogar em Dallas, a gente não ganha lá tem 5, 6 anos, né, então vamos ver se o Eagles vai conseguir superar essa adversidade, né, contra um time aí que também, né, tá bem forte para tentar manter essa seed 1 aí, que vai ser muito importante pra gente jogar em casa, se a gente consegue já resolver alguns problemas, certo, tanto no ataque quanto na defesa aí, né, nessa reta final. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui para vocês lerem a thread, certo? Então, da defesa dos Eagles contra o ataque dos 49ers. É isso. Vejo vocês na semana que vem. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, manda pros amigos aí que torcem pros Eagles. Tamo junto. Go Birds. E até semana que vem. Valeu.